Palmeiras está buscando aí alguns jogadores e tem ainda essa situação da venda do Wesley, tá? Que pode render um bom dinheiro para o Palmeiras. Qual é a situação? O atacante Wesley, que se destacou no Internacional, né, nessa temporada, ele está próximo de ser vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 10 milhões de euros. São aí cerca de 64 milhões de reais. E pode ajudar o Palmeiras nessa janela. Como? O Palmeiras tem 50% ainda dos direitos econômicos do jogador. E deve faturar quase 32 milhões de reais com essa transferência. O valor vai ser bem importante para o Palmeiras conseguir mais 2 reforços desejados para o ataque. O clube em 2025 não vai ter mais o Dudu, que negociou a rescisão, Lázaro, e vai perder o principal jogador do time, o Estevão, no meio do ano. Ou seja, o Palmeiras não vai ter o Estevão para o principal momento, que são mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores e ali o meio para o fim do Campeonato Brasileiro. Vai precisar contratar, né? Quem perde Estevão, quem perde Dudu, eu sei que o ano dele não foi bom, mas há 2, 3 anos atrás o cara ainda estava jogando muita bola. Vai precisar recuperar. E aí tem essa situação, Mauro César Pereira, de uma venda do Internacional reforçar o caixa do Palmeiras, Mauro. Você vê a situação do Inter, né? O Inter também cheio de dívidas e quando ele consegue fazer um jogador se valorizar e vender, ele vai ficar com uma parcela pequena do dinheiro arrecadado na venda do atleta, né? O Palmeiras, acho que ele deveria repensar um pouco a sua política de contratações, né? O Palmeiras investiu pesado já em jogador. O Tabata, que foi pro Inter, custou um bom dinheiro. Teve o Atuesta, que foi tão elogiado. Olha, Atuesta, vem aí, quem é o Atuesta? Jogou nada. O Flaco não chegou no patamar que dele se esperava. O Giai ainda é um jogador, parece mais para o futuro, né? E agora vai ter que assumir, de repente, uma situação no time, porque deve ter mais oportunidades, mais expectativas com relação a ele. Outros jogadores, como Murilo e tal, se adaptaram bem. Mas o Palmeiras talvez precise repensar a sua política até de contratações, talvez mirando nomes mais maduros, jogadores de um outro perfil, enfim. Até porque os grandes reforços vieram da base nos 2 últimos anos. O Endrick, que conduziu o Palmeiras a um título brasileiro e foi para o Real Madrid, e o Estevão, que mais cedo ou mais tarde vai para o Chelsea. Não conduziu o time ao título, mas se o Palmeiras brigou até o final pelo título foi porque tinha o Estevão. Se tirasse o Estevão do time, o Palmeiras talvez não pegasse G4. Sério, talvez não pegasse G4. Talvez fosse 5º, 6º do campeonato. É só olhar o momento que o time teve sequência de maus resultados, caiu na tabela, depois se recuperou, foi eliminado. É bom sempre lembrar, a temporada a importância do brasileiro é imensa, mas a temporada se faz de 3 grandes competições. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Uma mais importante que a outra, mas são as 3 competições mais importantes. O Palmeiras caiu nas 2 muito cedo de mata-mata, em casa. E no Brasileiro, na hora que teve a faca e o queijo na mão, não perdeu o Botafogo, né? Isso numa situação totalmente favorável, né? Jogando terça-feira em casa, Botafogo tendo que viajar para a Argentina e sábado fazer a disputa da Libertadores. Eu acho que esse é um ano que o Palmeiras deveria refletir bastante sobre muitas coisas, eu acho. E, lógico, como repor o Estevão? Não tem como repor. Você vai ter que buscar aí 1, 2, 3 jogadores que deem ao elenco uma outra base, porque o jogador é muito jovem, muito bom, desequilibrante e que, se permanecesse, faria, de repente, muito, muito mais. Mas aí não tem como segurar realmente, porque o próprio menino quer ir embora. Mas, assim, aos 18 anos, ele vai resolver a vida dele e da família dele. Não dá para brecar uma situação dessa. É até injusto. O garoto poderia ficar mais um tempo, ele vai ganhar bem aqui, mas lá ele vai resolver a vida, gente. Uma negociação dessa envolve tanto dinheiro, é a parcela que cabe à família do jogador, ao jogador e, consequentemente, aos seus familiares, já que ele ainda é menor de idade, né? Vai resolver a vida deles. Então, é o caminho natural, como foi com o Vinícius, que ontem foi eleito o melhor do mundo, com o Rodrigo e com o Endrick, que agora será com ele também. Agora, Mauro, se sem o Estevão, né, você acha que poderia nem pegar o G4? Então você acha que esse ano o trabalho Abel Ferreira não foi muito positivo? Até pelas contratações, porque claro que tudo passa por ele, né?
Giai deve ter passado por ele, Felipe Anderson deve ter passado por ele, o próprio Lázaro deve ter passado por ele, né? E o Palmeiras, na sua opinião, não chegaria nem no G4 se não fosse o Estevão. Você acha que foi um ano ruim, depois de tantas glórias, assim, do maior treinador da história do Palmeiras? Você acha que foi um ano ruim do Abel? Não, com relação ao G4 não é nenhuma opinião, é só você pegar os jogos em que o Estevão foi decisivo, né? Com passes, com assistências, com gols. Se não tivesse ele ali, será que teria um jogador que fizesse tudo o que ele fez? Óbvio que não. Então você vai tirar vários pontos do Palmeiras aí, sem ele. E aí cairia de posição. E de repente fica em quinto, sexto, sei lá. Não fiz essa conta, mas é muito fácil perceber. O Estevão foi um cara que carregou o time nas costas várias vezes. Um adolescente. E sobre o trabalho da comissão técnica, é claro que foi deficiente. Vamos lá, como é que o Palmeiras caiu na Copa do Brasil? Fez um jogo horroroso, covarde até no Rio de Janeiro contra o Flamengo, não estou nenhuma bola no gol. 2-0 foi barato. Aí aqui em São Paulo tentou se recuperar. O primeiro tempo foi muito intenso, poderia ter feito 2-0, fez 1-0. Depois, no segundo tempo, ficou cruzando bola, cruzou 49 vezes a bola na área do Flamengo. Quer dizer, muita pressão, muita luta, mas muito pouco futebol. E contra o Botafogo foi derrotado merecidamente no Rio. E em São Paulo, de novo, muita luta, aquela pressão, aquele lance no final, quase consegue levar para os pênaltis, mas foi eliminado de novo. O espírito de luta do time, a luta, a garra, a gente viu nesses momentos. Mas o futebol foi bem abaixo. As eliminações foram justas no cômputo dos dois jogos, e de volta, na Copa do Brasil e na Libertadores. E no Brasileiro, quando foi ao Rio jogar com o Botafogo, perdeu, também mereceu a vitória. O Botafogo foi melhor e perdeu também merecendo perder para o Botafogo no 3-1. No jogo. E nesse jogo, então, tem um erro do técnico crasso, que é quando ele coloca o Dudu e o Maurício, e ele tira o Moreno, o Aníbal, e tira o Rony. Ele, quando tira o volante, ali o jogo se define. 11 minutos depois dessa substituição, sai o gol do Savarino. E o Botafogo ali faz 2-0, acabou, um abraço, tchau. Detalhe, o Palmeiras jogava pelo empate. Estava perdendo por 1-0 quando a troca foi feita, as trocas foram feitas. O Palmeiras tinha ainda, foi tipo 17 minutos de jogo no segundo tempo, tinha muito tempo para fazer um golzinho, manteria o Palmeiras na liderança, o Botafogo viajaria para a Argentina sem a liderança. Impactaria talvez até no comportamento do time na final da Libertadores, né? Que aí essa vitória, o Botafogo foi tão forte para a Argentina que com 10 foi campeão na Libertadores da América. Esse resultado estava muito, as duas coisas estavam muito misturadas ali. E ali houve, para mim, uma escolha muito ruim da comissão técnica, do treinador, essas duas trocas, né? Então acho que não foi bem, ele não foi bem, a comissão técnica não foi bem, os jogadores também não foram bem. Agora, nesse jogo não teve nem luta nem nada, né? O Botafogo passou por cima mesmo, fez 3-0, depois tomou um gol, ficou 3-1. Um dos outros jogos teve muito espírito de luta da equipe. A equipe é muito determinada, o Palmeiras é um time que luta muito até o final, essa é uma grande virtude, mas o futebol ficou abaixo. Até no Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou a ter que virar para cima do Santos, que naquele momento era um time de Série B. Ou não foi? Na final foi assim, teve que virar para cima do Santos. E o Santos era um time de Série B tentando se organizar para voltar à primeira divisão, como acabou conseguindo. E também conseguiu com altos e baixos. Foi para a liderança, perdeu a liderança, vai e volta. Aí questionavam o Carille. Esse Santos conturbado de 2024 chegou a criar uma dificuldade inicial para o Palmeiras na busca pelo tricampeonato estadual. Então foi um ano bem abaixo daquilo que o Palmeiras produziu em temporadas recentes. É normal que seja assim, a gente está só fazendo aqui uma análise. Agora, para o ano que vem, com a saída iminente do garoto, do Estevão, de fato, acho que o mercado do Palmeiras tem que ser um pouco diferente, né? E talvez, assim, mudar um pouco esse perfil, né? De buscar jogadores que tenham... Cara, um jogador mais midiático, um jogador mais estrela, não significa que ele não vai se dedicar, que ele não vai jogar bem, que ele não vai se entregar. O Cristiano Ronaldo é o quê, né? Talvez o cara mais vaidoso do futebol mundial até hoje. E como ele trabalha, como ele treina. O Memphis chegou agora, o Depay, no Corinthians, estava fora de forma, entrou em forma, jogou bem, não se machucou, embora tenha tido uma temporada anterior de muitas lesões, né? Tá lá jogando e tal. E é o cara todo, tem animal, não sei se ele tem tigre, leopardo, sei lá que ele tem animal selvagem, todo tatuado, é rapper, mas joga bola, cara. Não engana agora. Então, mas ele joga, ele tá jogando, tá levando a sério. É o que as pessoas às vezes ficam associando, isso. Assim, não, esse jogador é midiático. Não, depende, alguns realmente são só midiáticos. O Pogba, ultimamente, foi só midiático, até arrumar essa suspensão. Jogando muito pouco. Mas outros jogadores são midiáticos e são bons. E decidem, resolvem jogos.
Enfim, a virada do Palmeiras começa com a contratação do Dudu em 2015, que simbolizou a mudança de comportamento, que foi quando o Palmeiras já estava se preparando para fazer maiores investimentos. O Dudu, antes do Palmeiras, sempre foi um jogador mais controverso, temperamento, meio irascível às vezes. Cara, ele foi amadurecendo no Palmeiras, ele mudou completamente. Passou a ser um jogador muito menos complicado em campo ou fora dele ali. E durante muito tempo foi o craque do time, decidiu muitos jogos e títulos para o Palmeiras. Ele meio que mudou o perfil. Então, eu vejo uma máxima palmeirense nos últimos anos, não, essa comissão técnica só trabalha com jogadores de um determinado perfil, esse cara. Embora, apesar disso, tenha se falado muito do Gabriel Barbosa, que é muito midiático, já jogou muito, não sendo midiático, mesmo sendo midiático, ultimamente não tem sido assim. E justamente quando ele não estava jogando nada aí, se especulou muito o nome dele, se falou muito sobre o nome dele. Não foi de especulação, né? Chegou a se falar até de forma... Isso, o Palmeiras chegou a apresentar proposta para ele. Né, Pedro? É até bom te colocar nesse assunto, porque você cobre o Palmeiras, tem muita informação. O Palmeiras contratou o Lázaro, o Palmeiras contratou o Maurício, o Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues, o Palmeiras contratou aí o Felipe Anderson, caríssimo o Felipe Anderson. E agora o Palmeiras fala no Facundo Torres, que pode ser um bom jogador, pode, mas não é uma unanimidade. O Facundo, famoso mesmo do Uruguai, é o outro. O Facundo Torres, ele surgiu no Peñarol, bom jogador, e foi pro futebol dos Estados Unidos, tá? Aí agora o Palmeiras fala também do Alex Arce, né? Que o Palmeiras tentou nos últimos dias, de acordo com o UOL, a contratação de Alex Arce, da LDU, né? Lá do Equador. O atacante concedeu entrevista à Rádio Versus do Paraguai e comentou sobre a possibilidade de jogar pelo Palmeiras. Ele disse: quem não gostaria de jogar no Palmeiras? Agora, de novo, né, Pedro? Nenhum grande nome para o Palmeiras. Podem se tornar grandes nomes aqui, mas as negociações recentes foram boas, na sua opinião? Ou o Palmeiras vem devendo aí em contratações de bons nomes, de grandes nomes, para mudar o patamar do time novamente, depois de um ano que foi sem títulos de expressão, né, Pedro? Fica devendo. E o Palmeiras, Pilhado, se a gente for puxar essa era vitoriosa do Abel Ferreira, muitos jogadores contratados ainda na gestão do Alexandre Matos, né? Com o Maurício Gagliotti, com o Paulo Nobre, né? Muitos jogadores chegaram em outras gestões, quando o diretor de futebol ainda era o Alexandre Matos, que o Palmeiras era mais agressivo no mercado e disputava vários jogadores, né? O Palmeiras foi formando esse elenco que anos mais tarde seria campeão de basicamente tudo com o Abel Ferreira. E quando a gente fala da era vitoriosa do Palmeiras com o Abel, a melhor versão do Palmeiras do Abel foi a de 2022. Em 2023, o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas não ganhou o brasileiro com tanta folga, né? Teve uma queda já no desempenho daquele Palmeiras, teve aquela eliminação para o Boca Juniors, que ainda dói muita gente até hoje, pela maneira como o Endrick foi utilizado. E em 2024, o desempenho do Palmeiras caiu ainda mais. O Palmeiras se viu ainda mais refém do individual. Toca no Estevão que ele resolve. Antes era toca no Endrick que ele vai resolver alguma coisa. E as contratações, sim. Eu acho que o Palmeiras vem deixando muito a desejar porque gasta no mercado da bola. Se fala nessas apostas do Palmeiras, como se o Palmeiras não tivesse gastado nada. O Palmeiras já gastou muito dinheiro e a gente lembra aqui algumas contratações, Tabata, Atuesta, Navarro, entre outras tantas contratações dessa gestão Leila Pereira, Anderson Barros, várias e várias que não deram certo, que não agregaram a esse time do Palmeiras por conta também dessa filosofia, que a gente não pode mais ter jogador medalhão, ou se o medalhão chegar, como é que o vestiário do Palmeiras vai receber? Tem isso também, o Palmeiras, além de ter que contratar jogadores, se reinventar para a próxima temporada, contratar nomes certeiros no mercado, não mais apostas, o Palmeiras também tem que preparar aquela barca, hein? Porque vários jogadores já chegaram naquele fim de ciclo, alguns já deixaram o clube, o Dudu é um deles, o Lázaro já não é mais jogador do Palmeiras e tem alguns nomes ali que estão numa lista de negociáveis, né? Aí entram Zé Rafael, Mike, Rony
Então o Palmeiras precisa ser certeiro no mercado. Você falou o nome do Alex Arce. O Alex Arce foi se profissionalizar no futebol com 22 anos de idade. Depois foi para a segunda divisão lá do Paraguai, passou por dificuldades na pandemia. A gente até contou essa história aqui no nosso JP Premium, né? Virou vendedor ambulante com 25 anos, depois se reinventou no mundo do futebol e aí teve destaque na segunda divisão da Argentina, chamou atenção. Esse ano pela LDU também marcou gols importantíssimos e agora entrou no radar do Palmeiras. Não sei se é um jogador interessante para aquilo que o Palmeiras procura, né? Seria mais uma aposta para esse time do Palmeiras, né? São várias apostas que não deram certo nos últimos anos para o Verdão. É um Palmeiras, né, que vive um momento meio delicado. Flávio, você já disse, né, você concorda com o Mauro César Pereira. Você acha que nesse ano o Abel Ferreira ficou devendo? E o ano passado também, né? Não podemos esquecer a história da teimosia com o Hendrick, que custou a classificação do Palmeiras para a final da Copa Libertadores. É só lembrar disso aí. É que ele tem um currículo de vitórias, ele ganhou 2 Libertadores no mesmo ano, com aquela história da pandemia, então ele é meio intocável, né? Mas o Pedro citou aí uma série de contratações. Como é que as contratações são feitas no Palmeiras? É um triunvirato, o presidente, o Alexandre e o Anderson Barros e o Abel, né? 3 votos. E antes tinha o Cícero Souza, né, que foi para a CBF, e agora o Palmeiras tem um trio, né? E pegou o lugar do Cícero Souza, né, como gerente de futebol. Mas quem decide são esses 3. A própria presidente dele me falou. Se houver unanimidade, ok, 2-1. 2-1 vale da presidente. O voto da presidente não vale mais, né? Não, se der o Anderson e o Abel, a presidente não vai sair do mesmo jeito, mas contrataram um monte de jogador ruim. E aí, no primeiro ano que eles fizeram isso, a presidente no segundo segurou, lembra? Ela falou, opa, peraí, contrataram muito jogador fraco, que já foram citados, o Tabata, esse e tal, o Merentiel, um monte de jogador ruim. Aí ela deu uma segurada, falou, não, peraí. E aí começaram a botar os meninos da base, que não é uma coisa que parece agradar muito o técnico. Ele prefere os jogadores. Por exemplo, ele tira o Caio Paulista do São Paulo, né? E tem no Vanderlan. O Vanderlan não é pior que o Caio Paulista. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Contratação muito boa do Palmeiras. Claro que tem que pôr o Estevão para jogar. Como é que não vai pôr? Mas tem muito moleque bom na base lá que não está tendo oportunidade, porque entre esses jogadores que não tem o mesmo nível. O Felipe Anderson, esse eu achei uma boa contratação. Custou caro, está demorando para se acertar, mas vai se acertar. Isso é bom jogador. Isso aí, ok. Esse eu também acho que não dá para desistir tão fácil. Também acho que não. Eu acho que ainda pode render. Não, esse eu acho que é tipo Veiga, né? Que demorou um pouquinho para se adaptar, teve que sair e voltar. Esse eu acho que vale a pena. Mas, de um modo geral, o Palmeiras este ano foi uma decepção, né? O ano passado já não foi lá essas coisas. Se o Botafogo cumpre a parte dele, o Palmeiras não teria vencido nada. E esse ano, de novo, passou sem ganhar nada. Agora, há uma aura, né, de acima do bem e do mal do Abel. Ok, mas o trabalho tem sido ruim. Nos últimos 2 anos, perdeu a Libertadores do ano passado por erro do técnico. Esse ano ele teve culpa, né? Mauro citou com muita felicidade o jogo com o Botafogo. E as contratações não têm sido aquelas que a gente imaginava com o dinheiro que o Palmeiras tem. E usando muito menos jogadores da base do que deveria usar, já que a base do Palmeiras é um exemplo, né? Quem foi que estava desesperado atrás do João Paulo? Era o Flamengo? Isso. Flamengo, né? O Corinthians também tentou tirar o João Paulo Sampaio. Né? Aí já... Enfim, mas outros clubes também procuraram o João Paulo. Agora a procura mais recente foi a do Flamengo. Então, porque tem alguma coisa boa, né? Nós estamos falando de um clube que revela jogadores a rodo, como é o caso do Flamengo. Então, a base do Palmeiras ela é muito boa. Então o gasto tem que ser um gasto bem pensado. O Facundo Torres, pelo que eu tenho de informações, é um jogador que realmente pode acrescentar algo, né? Aí é muita dúvida. A informação que eu tenho é que ele é mais um jogador, ele joga pelos lados ou centralizado, mas ele, no Peñarol, por exemplo, funcionava mais centralizado. Tipo, segundo, até como segundo atacante. O cara no Orlando City ele tem jogado mais pelas beiradas do campo. Ou seja, ele pode fazer as 2 funções. Acho que é um jogador que pode ser interessante para o Palmeiras. Mas precisa tomar muito cuidado, né? Não adianta trazer por trazer. Tem base, tem meninos bons. A gente viu o Sub-17 do Palmeiras, os caras voavam. Sem contar que esses caras dão dinheiro para o clube. O repasse deles é muito bom. Qual o repasse que daria um jogador como esse que você citou de 29 anos, né? Então, essas coisas têm que ser pensadas. O dinheiro, por mais que ele exista, ele é finito. Se você não souber trabalhar bem,
a conta vai... Aliás, o Palmeiras tem tido prejuízo, né, no futebol nos últimos anos. Então, o valor é finito. Acho que a presidente tem que ficar ligada nisso aí.